Mas, Arnaldo, como você responde a essa enquete? Quem suscitou essas 4 possibilidades foi o Ancelotti na coletiva, né? Quando perguntado sobre o Endrick, ele responde sobre o Neymar. Isso que mais me chamou a atenção. A torcida até agora pediu o Endrick, mas vai começar a pedir Neymar, né? É isso que vai acontecer. Para quem está no banco. Para quem for começar jogando, o Pedro tocou num ponto importante. Tudo que ele vem falando sobre jovens, sobretudo em relação ao Endrick, a atitude dele em relação aos jovens é uma contradição para a escalação do Ryan hoje. A participação do Ryan na partida anterior, muito tímido, dizendo que sentiu as pernas também. Eu acho que ele só coloca o Ryan hoje se ele de fato tiver descartado o Luiz Henrique pro resto da Copa. Eu faço o raciocínio inverso. Tá. O Luiz Henrique ele chegou como titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, Luiz Henrique, no lugar do Estevão. E depois do amistoso contra o Panamá, Ancelotti, antes da partida contra o Egito, ele bola aquela solução com o Wesley, saca o Luiz Henrique e tenta jogar Paquetá no meio e o Wesley na lateral. O Wesley se machuca. Na primeira troca do jogo contra Marrocos, um jogo difícil até agora, vamos combinar, ele coloca o Luiz Henrique na ponta direita. Luiz Henrique não vai exatamente bem e surpreende a todos contra o Haiti, já colocando o Ryan no lugar do Rafinha. Eu ainda acho o Luiz Henrique mais preparado para esse jogo do que o Ryan. E então eu vou aguardar. Então você acha que se não entrar o Luiz Henrique, ele está queimado? Eu acho. Aí ele... Então é uma dupla, ele e o Igor Thiago, né? O Igor Thiago acho que só vai naquela situação, tá perdendo, não tem mais ninguém. põe mais um cara na frente para dar uma trombada. Cruza na área. E tal, né? Então, e aí, nessa projeção de quem está ganhando pontos, quem está perdendo pontos, quem está sendo mais utilizado, quem está sendo menos utilizado, vai entrar o Neymar no bolo. É como o Pedro falou, nas trocas. E, gente, pensar nessa altura, eu entendo o que o Pedro está falando, ainda é um jogo que o Brasil já está classificado, mas faz bastante diferença ser primeiro ou ser segundo. Então não acho que é um jogo amistoso, é um jogo valendo coisas. Pensar em minutagem do Neymar num jogo valendo coisa é um pouco exagerado. É diferente, insisto, a minha comparação aqui, estou ficando até chato nessa história, com o Memphis Depay. O Memphis Depay chegou na Copa um pouco à frente do Neymar, vindo da mesma lesão. Ele entrou no jogo contra o Japão, que era o jogo mais difícil, foi muito mal. O Japão empatou. Contra a Suécia, a Holanda goleando, ele pôde entrar confortavelmente, como seria uma situação boa para o Neymar entrar. Ele entrou, 4-0, deu um passe para um gol. Agora, a Holanda já classificada virtualmente em primeiro, vai fazer uma terceira partida dela amistosa. Ela sim, a Holanda. Praticamente amistosa. E o Memphis pode ganhar mais minutos. Pensar em minutagem no Neymar a essa altura eu acho um luxo arriscado. Né? E aí, quando o Ancelotti fala, estou muito satisfeito, confio muito nele, essas projeções sobre o aproveitamento do Neymar também são meio contraditórias perto do que a gente viu o Neymar desde que ele voltou ao futebol brasileiro. Cada vez que ele saiu machucado, ele demorou muito para voltar a um ritmo mínimo de jogo. Não é voltar... E ele, gente, na prática, ele treinou com os companheiros três dias. Ele não fez nenhum jogo treino, ele não fez nenhum... Então é muito difícil imaginar, e aí o Pedro também falou no destaque inicial, as outras grifes da Copa brilhando, mas todas elas chegaram quase na ponta dos cascos no Mundial. O Neymar está muito atrás nesse aspecto. Então é curioso a gente imaginar o que está na cabeça do Ancelotti em relação ao Neymar. Até agora ele só elogiou. Está muito bem, faz bem para o grupo, a convocação dele não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, Neymar jogador de futebol em bom nível, em alto nível, eu não acredito, na verdade, nessa história, nessa Copa do Mundo, por tudo aquilo que a gente viu recentemente. Pode até ajudar numa troca, num momento, numa coisa específica, mas está longe de ser uma solução, na minha visão, mesmo com alguns jogadores já meio que, se não descartados, colocados em segundo plano no ataque da seleção brasileira.
Deixa eu ouvir os nossos enviados, o Danilo e o Pedro, sobre isso, porque na verdade eu não tinha pensado nessa história do Luiz Henrique, porque tem quase uma certeza que o Ryan vai jogar. Por isso que eu tenho dúvida, não sei se é tão certeza assim, mas tudo indica que sim. E essa história do Luiz Henrique, né? Se o cara entra o Wesley, sai o Luiz Henrique. Aí entra não sei quem, sai o Luiz Henrique. Aí o Luiz Henrique tem um tempinho lá, joga mal, entra outro. O Luiz Henrique tá entrando no time do Igor Thiago? Do Igor Thiago ali, tipo, no desmanche. Come e dorme. Então, eu tenho a informação de que a comissão técnica ela não gostou das vezes em que o Luiz Henrique começou jogando. Então, perdão. Então, a impressão da comissão é que ele é melhor quando ele entra no decorrer do jogo. A gente tem vários atletas que isso acaba acontecendo, acaba ganhando essa característica, né? E na seleção brasileira, ele já tinha feito isso mais ou menos nos últimos amistosos França e Croácia também. Quando ele começa como titular, ele não desempenha tão bem, então tem esse ponto. E um segundo ponto, aí é uma questão mais tática também, eles entendem que o Ryan, ele chega mais à linha de fundo do que o Luiz Henrique, que corta mais para o meio e usa mais o corpo. Essa é a visão da comissão. Então ele é um cara que dá mais largura ao Ryan pela direita do que o próprio Luiz Henrique, no sentido de apoiar até a linha de fundo, já que pela esquerda o time agora tem o Douglas tentando dar essa largura e o Vini jogando como um atacante do lado do Matheus Cunha, né? Então, tem essa questão tática, tem essa opção também. Eu não acho que ele está escanteado, eu acho que ele vai entrar ali num rodízio. Para mim, está numa situação diferente do Igor Thiago. O Igor Thiago, sim, eu acho que vai ser naquela situação, como disse o Arnaldo, mais de desespero. O Brasil precisa fazer gol, vai começar a cruzar a bola na área, põe mais um atacante, deixa ali e vê o que vai acontecer. Já o Luiz Henrique, não. O Luiz Henrique eu vejo hoje, por exemplo, o Ryan joga 45, 60 minutos, o Luiz Henrique joga outros 30, eu acho que está numa situação parecida entre eles, e concordo muito com o que disse o Pedro. É uma contradição grande, né? Porque o Endrick é o cara que já, no final, rodou até mais do que o próprio o Ryan, é um cara que já jogou em time que tinha uma exigência maior, né? No caso do Palmeiras, do Real Madrid, mesmo no Lyon ele tinha que ali responder pelo time praticamente. É diferente do Ryan, que saiu do Brasil, no caso, jogando do Vasco, que era um time que não necessariamente lutava pela ponta, e depois foi jogar no Bournemouth, que tem ali um time que luta pelo meio de tabela, né? Então acho que o Endrick, a explicação do Endrick agora vira mais uma contradição para o cartel do Ancelotti aqui na Copa do Mundo. Diga lá, Pedro. A explicação, acho que o Ancelotti daria, né, é essa história de que ele precisa de alguém para chegar na linha de fundo pela direita. Ele perdeu o Wesley, ele estava fazendo o Rafinha fazer isso, e isso sem dúvida é uma coisa que o Endrick não vai fazer. O Endrick tem outra característica, o Ryan pode fazer isso e vai fazer isso, e se você perceber na entrevista coletiva de ontem, né, não é que o PVC perguntou quem vai jogar. O PVC falou, você quer alguém que dê largura para o campo, pelo lado direito? E aí o próprio Ancelotti que se voluntariou, né? E falou, sim, eu quero, e o Ryan faz isso. Ele não é o único que faz isso, mas o Ryan faz isso. Foi assim que veio essa resposta. Então é isso que a gente imagina que seria a explicação, mas eu concordo com o Danilo, eu acho uma contradição e não é uma contradição pequena, né? O Endrick, que foi decisivo na data FIFA, foi decisivo nos amistosos, né? Ele claramente aí tem um talento de ser um cara geracional. O Ryan é um cara muito talentoso, mas não sei se dá pra gente falar que ele é um cara geracional. Acho que ele tem um caminho maior a trilhar aí, um pouco mais a mostrar. Também tem 19 anos, também não entrou super bem, e agora ser titular numa Copa do Mundo é uma contradição, sim. E o Ancelotti, como o Danilo falou, ele é cheio de contradições. As regras dele, né, uma hora falem, outra hora ele flexibiliza. O próprio Neymar, estando aqui, é uma contradição. Vamos ver, eu acho que era o momento de dar uma oportunidade para o Endrick e ajustar o time em torno disso. Mas eu tenho praticamente certeza que o Brasil vai com o Ryan. Fala, Trajano. Não me deixou preocupado, agora eu queria que o Juca até interpretasse essa palavra que foi colocada pelo Pedro. Ele não é o único que faz isso. Ele falou exatamente isso. Isso. Né, Pedro? Pode falar. É que tem a questão da língua também, que sempre não é uma é da questão. língua. Não é? O PVC perguntou.
Se você quiser dar amplitude pelo lado direito, já que no lado esquerdo você tem o Douglas Santos, se você quiser, qual jogador você colocaria? O PVC ele não sugeriu, entre aspas. Aí ele falou, se eu quiser dar amplitude, o Ryan pode fazer isso. E ele não é o único. Está preparado para fazer isso. Não é o único, mas é o Ancelotti que coloca o nome do Ryan à baila. E depois, na resposta sobre o Endrick, é o Ancelotti que coloca o nome do Neymar à baila. Ele não foi perguntado Endrick ou Neymar. Ele foi colocando essas coisas. Ele fala, tem o Neymar também, né? Ele fala. Tem o Neymar também, né? Então, assim, se eu quiser dar amplitude, se ele não quiser dar amplitude, se ele quiser fazer uma outra coisa, né? Então, as interpretações das entrevistas dele, das atitudes dele, nós estamos aprendendo a decifrar o Ancelotti durante a Copa do Mundo. E o Ancelotti, técnico de seleção, ele é um pouco diferente do técnico de clube e tal. Então, eu também, até agora, depois da surpresa da primeira escalação, e foi, com o Igor Thiago na frente, eu também não tenho essas convicções de que vão jogar tal, ou tal, porque tal. E acho que ele ainda está em busca do time ideal, embora o resto do time a gente já saiba como vai funcionar. Eu não sei qual que é a interpretação do Juca sobre a entrevista e as dicas sobre o time.